Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco dessa gravura. Essa gravura se chama Uma Família Brasileira e ela foi pintada lá no início do século XIX, entre os anos de 1819 e 1822. O cara que pintou ela se chamava Henry Chamberlain. Ele era um cara do exército britânico, um diplomata, filho de um diplomata, e que veio para o Brasil para poder fazer expedições. Nessa época era muito comum ter viajantes de outros países andando por aqui, fazendo gravuras, pinturas, e muitas das imagens que nós temos desse período foram feitas por esses viajantes. E nessas imagens a gente tem um retrato de como era a nossa sociedade, mas também como essas pessoas viam o mundo. Essas fotos, essas gravuras, essas pinturas servem para nos contar um pouco de onde vieram as raízes dos nossos preconceitos, das nossas organizações sociais. Observe na imagem que no primeiro plano nós temos uma família dita brasileira. Nós temos ali um pai, nós temos os filhos, nós temos a mulher e a dama de companhia. Vocês podem observar que eles estão vindo da missa. Nessa época era muito comum as pessoas, a família toda, ir à missa. Mas não era somente um momento de religião, era um momento de demonstrar poder, de demonstrar as roupas, de demonstrar as joias e demonstrar outras posses, que são os escravizados. Nessa época, nesse período, os negros, as pessoas escravizadas, eram consideradas posses materiais, era como se fossem objetos mesmo. Essas pessoas eram levadas junto com os senhores para demonstrar que eles possuíam esses bens. Quanto mais escravos você tinha, mais riquezas você teria. Um escravo rendia muitas riquezas. Se você comprasse um escravo por 7.000 réis, logo, em um ano, ele já teria triplicado, quadriplicado esse valor com o trabalho. Em uma casa, no século XIX, era possível encontrar de 10, 20, 30 escravos. Em algumas casas menos, em outras mais, para poder servir os seus senhores. E nesses momentos onde eles andam em público com os seus senhores, não é um ato de amizade e muito menos um ato de família. Vocês podem ver que os negros estão separados da família brasileira. É uma família patriarcal porque o homem vai à frente, seguido pelo filho homem, pela filha mulher e depois pela sua mulher. Uma situação muito comum no século XIX. Quando nós olhamos para essa gravura, nós estamos olhando para um retrato do que seria uma família brasileira no século XIX. E não é em qualquer lugar, é no Rio de Janeiro, que na época era a capital da colônia, uma capital administrativa, e que depois de 1822 se tornou a capital do Império. Não é em qualquer lugar, portanto, as pessoas que estão ali são parte de uma aristocracia muito forte. Pessoas ligadas, famílias ligadas ao poder. Portanto, famílias que são ligadas ao poder precisam ser representadas em momentos de poder. Quando nós observamos essa imagem, essa gravura, nós estamos olhando para uma ideia, para um modelo de família branca, patriarcal do século XIX. Esse mesmo modelo foi representado em gravuras posteriores e se incorporou na identidade do nosso país. Hoje, quando se fala de família brasileira, defender a família brasileira, esse discurso está muito ligado a famílias brancas e de elite, algo que vem do nosso passado. Portanto, ler imagens é fundamental para nós entendermos a origem dos símbolos e das representações que nos guiam. E isso é essencial ao estudar história. Eu sou Yuri e se você gostou do vídeo, já curte, compartilha e segue para mais curiosidades históricas.